estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram aos filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. E então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto aos filisteus, chegaram a peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou do tal modo que foram derrotados durante os filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e a chamou o nome Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor falava para mim: você vai levar essa palavra, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem crê aí, irmãos, que até aqui o Senhor tem te ajudado? Quem crê aí que o Senhor tem segurado as tuas mãos? Você pode ter chorado, mas hoje você vai chorar de alegria na presença do Senhor. Hoje o Senhor está mudando história de vidas aqui. É o Senhor falando com a igreja hoje, irmãos. E seguindo em frente mais: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel. Portanto foi a mão do Senhor contra os filisteus e todos os dias de Samuel. E a cidade e os filisteus tinham tomado Israel foram restituídas. Fala aí para o seu irmão: restituído. Em nome de Jesus foi restituído a Israel, e desde Ecrom até Gate e até os seus termos de Israel arrebatou a mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Amém? Pode se assentar até aqui em nome de Jesus. Ai, irmãos, aqui nós podemos ver nessa palavra o mover, de Deus através daquele que Ele chama. Irmãos, quando Deus Ele chama alguém, Ele não te chama à toa, irmão. Eu não sei, mas Deus está falando já com vida aqui. Não sei, talvez você não tenha entendido ainda. Mas Ele tem te chamado. Aqui Samuel foi escolhido. E Samuel ali, ele já tinha uma obra para cumprir diante do Senhor. E o Senhor fala: não tarda aquilo que Deus tem chamado para a tua vida. Fica na direção do Senhor, irmãos. Fica na direção do Senhor, porque você vê as mãos de Deus aqui. E Samuel então ele vai lá no meio do povo dele, lá no povo de Israel, e fala para o povo. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração converterdes ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos e os asterotes, preparai o vosso coração ao Senhor, e servir só a Ele, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Essa era uma missão, naquele momento que Samuel foi escolhido para falar. Irmãos, eu quero trazer para a nossa vida de hoje. É muitas vezes difícil a gente, como servo de Deus, chegar e falar para alguém algo que às vezes não vai agradar a pessoa. Nós encontramos muitas vezes, quando nós vamos falar verdadeiramente a palavra do Senhor, que às vezes você vai ser confrontado com ela, você não tem a dar muito ouvido. Muitas vezes quando a gente abre a palavra, o Senhor já dá um chacoalhão. Você fala: ai Senhor, você quer fechar até a Bíblia, porque você não quer ouvir. Mas o Senhor está falando. O Senhor está falando. Aqui o povo de Israel, aqui ele estava sendo já ameaçado. Eles já tinham perdido lá no capítulo 4 de Samuel uma batalha
contra os filisteus. Mas por que eles perderam? Será que Israel estava em conformidade? Muitas vezes, Deus está falando com vida. Muitas vezes perdemos a batalha. Muitas vezes perdemos uma guerra. Porque muitas vezes nós não estamos na conformidade e na direção de Deus. Ramanta lagachai de copia népia, ramanta lagasúbia. Irmãos, eu aprendi na minha caminhada. Eu entendi que servir ao Senhor, eu tenho que renunciar a mim mesmo, pegar a cruz e seguir ao Senhor. E muitas vezes é difícil isso, irmãos. Você fica no meio do caminho, você arrasta a cruz um pouquinho, daqui a pouco você dá um passo contrário, porque você quer fazer a sua vontade. Se Samuel tivesse naquele momento recuado, uma nação teria perecido. Eu quero dizer para a igreja hoje, não recua naquilo que o Senhor tem chamado a você. Seja na tua casa, seja na tua família, seja no teu trabalho, seja na igreja, não recua, porque o Senhor tem o melhor para você. Lamante lagasúbia, nemanda lagasúbia, nébia. Ai, xanamanagasúbia, nai, decanta lamassurianda. Samuel já era separado para isso, irmãos. E você acha que não? Por que será que o Senhor chamou a igreja? Por que será que o Senhor tem lutado com o povo dele até hoje? Ele continua lutando comigo e com você e com todo o povo dele. Aleluia, aleluia. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus ordena que nós façamos. Sabe por quê, irmãos? Porque é mais fácil eu fazer o que eu quero. É mais fácil eu andar da maneira que eu quero. É mais fácil eu fazer do meu jeito. Deus falou, mas eu vou fazer do meu jeito. Você até ouve, você até fala: ai, Senhor, usa um profeta para falar comigo. O profeta vai lá, Xanamanagaçuba, e fala. Você dá 2 passos e faz ao contrário. E aí o profeta não valeu. O profeta falou da carne. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque você não tem ouvido a voz de Deus. Irmão, ouve a voz do Espírito Santo. Ai, xanamanagai, xalabassúbia, nébia, lamandalagassúbia. Ai, Samuel, se ele não tivesse ouvido, ia ficar no meio do caminho. Irmãos, hoje eu trago essa palavra para mim e para você. O Senhor falou grandemente no meu coração. E sabe o que eu senti disso tudo? Que Ele me encorajou mais ainda. Ele falou assim: vai, serva, vai, serva. Não importa o que vão falar, não importa o que vão pensar, mas você vai fazer o que eu mando, porque eu te separei. Ele está dizendo para você que Ele também te separou. Vai e fala, não engole o que Deus manda te falar, não, meu irmão. Ai, mas não se preocupa que Ele vai falar. Ai, mas fala isso comigo. Ei, irmão, se Ele falou, Ele sabe, porque você precisa ouvir, eu preciso ouvir. Aleluia. Deus, Ele está te curando. Alamandalagassúbia. Quando a gente ouve falar, irmãos, que Deus é amor, Ele é mesmo. Com certeza, não tenho dúvida disso. Porque se Ele não fosse amor, Ele não tinha tirado eu e você de onde tirou. Halai, Shanai, Decopia, Nébia. Se Ele não te amasse, você não estaria aqui hoje. Quantos foi embora? Quantos que essa praga que manifestou no mundo inteiro foi embora? Quantos? Mas você está aqui, não está, irmã? Glorifica o nome do Senhor por isso, porque Ele te ama. Você é especial para Ele. Aleluia. Você é especial para Ele. Aleluia. Aleluia. Não se preocupa se você está sendo confrontado, porque eu também fui confrontada com a palavra. Mas eu vim dizer para você da parte do Senhor que Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito na tua casa. Ainda que a tua casa possa estar de perna para o ar,
Ainda que a tua marido te abandonou com teus filhos, ainda que a tua esposa falou, não quero mais, chega, cansei de viver essa vida. Ai, xanamagassúbia, nébia, alamantiolabassúbia. Irmãos, e a gente tem visto isso muito no meio da igreja, do povo de Deus. Irmãos, a gente vê lá fora uma pessoa levando uma vida, sabe, desgovernada. Aí a gente olha e ora por ela. Mas nós temos que ficar no centro da vontade de Deus. Fica no centro da vontade de Deus. Saia você do centro. Fala, Senhor, você tem tentado, não tem? E às vezes você tem falado, meu Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, mas parece que nada acontece na minha casa. Mas é o centro. E eu vou dizer mais para você da parte do Espírito Santo de Deus. Nós não caminhamos sozinhos não, irmãos. A Bíblia fala que Ele uniu o homem e a mulher para caminhar junto. E os dois têm que falar na mesma língua. Se você não anda em conformidade, Deus está falando com vida, você está falando comigo também. Se você não anda em conformidade, é difícil, irmão. Porque você vai sair, um vai para um caminho, o outro quer outro. Um vai para um caminho, o outro quer outro. Você quer a igreja e o outro quer o mundo. Você quer a igreja e o outro quer não sei o quê. Irmãos, não é assim. Aí você vai falar para mim, mas pastor ou missionário, eu vou pegar pelo... Não. Começa a orar mais. Tem momentos que nós temos que pagar um preço. Eu falo para o meu marido, ele fala para mim, pagar o preço Jesus já pagou na cruz. Oh, glória por nós, pagou mesmo. Mas servir a Deus e levar a palavra dele também, nós pagamos o preço. Pensa que nós não gememos? Pensa que a gente não chora? Pensa que você está olhando para pastor e missionário aqui, eu não choro? Choro. Hoje mesmo eu tranquei a porta do meu quarto e chorei nos pés do Senhor. Falei, Senhor, vai comigo. Porque é uma responsabilidade, irmãos. É uma responsabilidade para o pastor, para a pastora estar aqui. As pessoas que estão aqui como liderança, existe uma responsabilidade. Existe ali uma aliança. E essa aliança, ela não pode ser quebrada. Essa aliança, ela tem que cada dia mais estar firmada. Essa aliança, ela tem que estar unida. Pastor, pastoras, levitas, adoradores, obreiros da casa do Senhor, unidos numa só comunhão. Aleluia. O Senhor, não sei porque o Senhor está mandando eu dizer assim, mas Ele está falando. Anda em conformidade àquilo que o Senhor nos ordena. Irmãos, a palavra ela não é pela metade, ela é por completa. Eu vinha falando isso com a pastora Lucia no carro. Eu vejo hoje muitas pessoas querendo servir ao Senhor pela metade. Por isso que a igreja tem perecido, o povo tem perecido. Entrega teu coração ao Senhor. Entrega teu coração ao Senhor. Mas pastor, eu tenho entregado. Entregue mais. Se lance mais. Se prostre mais. Por que que Ana teve o filho? Porque nada mais, eu creio, para ela tinha importância, a não ser ali estar na presença do Senhor, buscar o Senhor e clamar por Ele, para que o milagre acontecesse. O milagre não vai vir fácil para você se você não buscar ao Senhor com conformidade. Eu vou falar disso aqui daqui a pouquinho, ó. Samuel, ele fez o holocausto. Aí o povo falou para ele assim, ó, Samuel, vai lá, ora, clama ao nosso Deus. A carona, né? Clama. Ó, Samuel, clama. E você, está clamando? Né? Nós clamamos, irmãos. Eu fico vendo ali a igreja profética, aliança com Deus, o compromisso que ela tem. E eu não estou falando isso para ego, não, eu estou falando porque é a verdade. A gente vê a oração, irmãos. Irmãos, eu sou fruto de oração. Sou fruto de oração. Eu fui criada no berço católico. Nunca praticante, porque eu nunca me identifiquei.
saí dali com uma adolescência, fui parar num centro de candomblé. Fui parar no centro de candomblé. 18 anos eu tive ali. Não recebi essas coisas não, esses guias, essas coisas. Graças a Deus nunca nem permitiu. Mas eu frequentava. E o mal me enganava. E o mal me iludia. E o mal tentava de todas as formas com a minha vida. Arrastei na época aquele a qual eu namorava na época. Depois fui noiva, casei. Um dia ele falou para mim assim: você escolhe, você vai parar de ir lá. Eu falei: não vou. Falei: pastor, se você vai. Eu falei: não vou. Então acabamos aqui. Nós já estávamos com 3 anos de namoro. Ele falou assim: então você escolhe, ou eu ou lá. Eu olhei bem para ele, porque o capeta ele é assim mesmo, ele usa, né, para afrontar as pessoas, né? Eu falei assim: é lá. E ele ficou olhando para minha cara e foi junto comigo. E frequentou comigo longos anos. Quando me casei na igreja católica. Aí namorei 6 anos e meio para casar. Depois, ainda não satisfeita, antes de me casar, noivado. Hoje usa essas alianças de prata, na minha época também já usava, né? Pegamos uma aliança, colocamos uma aliança no dedo de compromisso e levamos uma para o saravá, né? Fizemos um pacto. Mas eu não sabia disso, irmãos. Eu não sabia da verdade. Halai xanamanagasoure mai tecópia. Ai, xonomenagai, chomanai, choemanagassúbia. Demanda lagassúbia népia. E ali foi feita aquela aliança, na minha ignorância. Paguei um preço alto. Alto, muito alto. Irmãos, Deus está falando com vida aqui. Eu estou contando meu testemunho para vocês e vou voltar para a palavra. E ali nos casamos em 97. Casei na igreja. Fui casar no candomblé, na linha do cigano, com todo o ritual. Em 99, fui parar em Belém do Pará, sem ninguém, família nenhuma, só eu e o pai do meu filho. Ele foi primeiro, eu fiquei. Na época eu fazia faculdade, fiquei lá na minha cidade de Assis, e ele foi. Quando foi no final do ano, eu fui embora para o Pará. Ali, irmãos, a minha vida verdadeiramente, ela tinha uma aliança. Mas era uma aliança, irmãos, que não era uma aliança com Deus. E quando você tem uma aliança que não é com Deus, é complicado, irmãos. E ali eu andava de um lugar para o outro. O pai do meu filho foi para subir num poste, bater aquelas canelas. Era para 6 meses. Ficamos 11 anos. Mas eu andava de meses e meses. 6 meses numa cidade, 1 ano em outra, 8 meses em uma, 7 meses em outra. E eu quase andei o Pará inteiro, em 11 anos. Ali ele chegou, aquilo que ele almejava. Porque muitas vezes, irmãos, sonhar é muito bom. É muito bom a gente ter sonhos, e nossos sonhos não podem morrer. Mas cuidado com o teu sonho. Porque às vezes o sonho também, se você não estiver na direção de Deus, ele acaba te frustrando. Se você sair da direção de Deus, eu posso sonhar, mas se eu sonhar fora da direção de Deus, eu vou ter uma consequência. E ali ele chegou a ser chefe, né? Líder. Ganhava-se bem, né?
tínhamos até uma vida razoável, mas não construíamos nada, porque nós não tínhamos uma aliança com Deus. E o inimigo da nossa alma, irmãos, ele dá com uma mão, mas com a outra ele rouba, ele mata sonhos, ele mata projetos, ele te tira, ele te põe no chão. E ali, em 2002, o meu filho nasceu. Nasceu meu filho. Hoje está com 20 anos. Quando meu filho estava com 6 anos, o pai do meu filho nos abandonou. Nos abandonou. Largou minha casa, largou de mim, largou do meu filho e foi embora. Arrumou uma outra mulher casada. A mulher com um filho de 3 anos também largou do marido e se juntou-se a ele. Ali, irmãos, a minha casa foi ao chão. Mas tinha algo plantado no meu coração, irmãos, que eu tinha comigo, que se o dia que aquele pai de santo morresse, eu não queria mais aquela vida para mim. Mas eu não tinha coragem de sair de lá, porque eu achava que aquilo lá tinha mais poder que o Deus que eu fui apresentada. E eu falava, o dia que ele morrer eu não quero mais. Eu achava que ele precisava morrer para eu me libertar daquilo da onde eu tinha entrado. Irmãos. E ali então fiquei sozinha com meu filho, num lugar onde eu não conhecia ninguém, não tinha parente, nem eu nem ele. Fiquei 6 meses lá. E então, eu sem saber o que fazer, liguei para minha tia, porque eu fui através dessa minha tia, que também não frequenta mais. Eu falei assim, tia, a senhora fala lá para aquela mulher que eu não quero mais. Eu não quero mais seguir esse caminho, não. Eu quero ir para Jesus. Eu quero ir para a igreja evangélica, que era meu sonho. Era meu sonho, eu tinha esse sonho. Mas o inimigo sabia do meu sonho e ele tentou roubar. E ali a minha tia falou assim, filha, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, tia. Ela falou assim, espera uma semana, na outra você me liga que eu vou te ter a resposta. Aí passou uma semana e eu na ansiedade, já sozinha, com meu filho. Liguei, tia, e aí? Ela falou assim, olha minha filha, o diabo é terrível, mas o nosso Deus é grande em poder e graça. Aleluia. Toda honra é dada a Ele, irmãos. Toda honra é dada a Ele, irmãos. Se você está com dúvida ainda, quero dizer para você nessa noite que você está no caminho certo. E se você tem algum parente que está lá, creia que Ele vai tirar, porque o nosso Deus é poderoso para tirar. E ali a minha tia, liguei para minha tia de novo. E aí, tia, o que disse? Ela falou assim para mim, filha. Ela falou, se você for para esse caminho, mais nada pode fazer por você. Eu falei, não pode fazer mais nada por mim? Eu falei, então eu já vou para o meu Senhor. Era só o que eu precisava ouvir, irmãos. Era só o que eu precisava ouvir. Eu sabia, eu já estava entendendo que Ele não podia fazer mais nada por mim, porque eu estava indo para o caminho certo. Satanás, ele jamais vai vencer o nosso Deus. Não tenha medo dele, não. Ele pode investir na tua vida, tentar, mas ele é um derrotado. Ele vai ser sempre um derrotado. Aleluia. E eu comecei a minha caminhada com o Senhor. Fiquei 6 meses sozinha. Peguei minhas malas, coloquei dentro de um ônibus, andei 3.500 quilômetros. Vim parar em Campinas. Meu pai me pegou.
Meu pai cruzou os braços assim, olhou para mim. De lá da arquibancada, lá em cima eu via meu pai. E ele pôs assim, ficou olhando para meu filho. Acho que ele pensou, né? Que tristeza ver minha filha assim, né? Ele nunca falou, mas o olhar dele dizia tudo para mim. Coloquei as malas dentro da caixa do ônibus. E falei, tirei, né? Na verdade, coloquei dentro do carro do meu pai. Cheguei até a cidade de Assis. E fui procurar uma igreja, irmãos, para buscar a Deus. Comecei a orar ao Senhor, porque eu não deixei minha mudança todinha não parar. E um dia eu estava orando, o Senhor falou para mim assim: olha, filha, não me peças mais não, porque eu vou mover em teu favor. Aí um dia meu filho estava na igreja, Deus usou a pastora para falar para mim que Deus ia usar meu pequenino em meu favor. Eu falei, o que será que o Senhor vai fazer? Aí meu filho estava passeando de carro com a tia, com a família do pai. E ele falou assim: tia, quando eu crescer eu quero ser vendedor de pipoca. Como Deus é maravilhoso. E a tia olhou assim para ele e falou assim: o quê? Vendedor de pipoca? A tia já olhou assim para o sobrinho e falou: o quê? Vendedor de pipoca? Ele falou assim: tia, naquela inocência dele, quero ser vendedor. Mas por que você quer ser vendedor de pipoca? Porque eu quero trabalhar, juntar dinheiro para buscar minha mudança lá no Pará. Ai, Deus é lindo, irmãos. Deus é maravilhoso. Toma para você aí, ó. Vai recebendo aí o milagre do Senhor sobre a tua vida, porque Deus é Deus de milagre. Aleluia. Eu chorei, mas Deus me deu a resposta. Aí a avó, mãe do pai, passou a mão no telefone. E meu filho é o único neto dela, né? Agora tem outro da parte do pai. Aí passou a mão no telefone e falou assim para ele, creio eu, né? Muito bravo: olha, você dá um jeito de mandar a mudança do seu filho. Ele estava lá em Santarém, né? Lá só é de barco, de avião, né, pastora Luci? Para poder sair de lá. Pegou um avião, foi bater lá na cidade onde nós morávamos, em Castanhal. Fretou um caminhão, colocou toda a mudança dentro. Eu dormia num colchão, no chão, com 2 colchãozinhos no chão. 8 meses da prova. 8 meses de joelho, chorando. Igual você me viu chorando hoje aqui. Desse jeito. Com um tanquinho, com uma máquina, um fogão para fazer a comida. 3 dias que moveu tudo isso. Pôs o caminhão, 1 semana, o caminhão parou na porta da minha casa com toda a minha mudança. O que o diabo tentou roubar de mim, Deus restituiu. Estou falando isso para a igreja, para edificar a tua fé nessa noite. Foi dias de choro, foi dias de tristeza, foi escolha errada que eu fiz, mas Deus me honrou. Deus me honrou. E Ele falou para mim assim: filha, espera aí, que o que eu tenho para você é muito maior do que você imagina. E ali começou a minha história, a minha caminhada com Deus, experiência com Deus, e mais de Deus, e vida com Deus, mais de Deus, vida com Deus, irmãos, vida com Deus. Deus está falando com a igreja: busca, faça como Samuel fez. Ele foi em favor de uma nação, irmãos. Ele foi de uma quando ele levantou uma pedra entre ali Mispa e Sem, e chamou a pedra Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Ele sabe porque ele estava declarando aquilo. Talvez a pedra ainda não foi edificada na tua casa, mas declara hoje: Ebenezer. Fala aí para sua irmã do lado: Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Porque vai ser edificada no teu lar, na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus vai ser edificada.
E aí você fala para mim, mas missionária, então quem é esse? Esse aqui é o meu esposo Orestes, que o Senhor também me prometeu. Fiquei 3 anos sozinha. Deus fez um mover tão grande. Nos encontramos numa igreja numa noite de chuva, conversamos. Ele começando a fazer a obra que ele sempre foi, catavam aqui, catavam ali, catavam lá. E foi também de uma experiência amarga, de um casamento fracassado, né? Pensa que é fácil? Tá aqui? Mas Deus te encoraja a prosseguir. Aleluia. E ali nos encontramos, nos conhecemos, mas ainda passamos por prova. Ainda ali, lembra que no começo que ele falou que ele foi para Assis? Lá, meu esposo, ele é recuperado do crack. Você fala do crack? Do crack. Usuário de crack, cheirador de cocaína. O nariz dele é corroído por dentro, carne viva. E ali, Deus me apresentou ele. E ele ainda passou pelo processo. Foi preso. Já teve outras vezes na cadeia, anteriormente. E depois que Deus tratou, que Deus ensinou a ele o que ele precisava aprender, o Senhor me entregou. E ali um dia orando, quando eu conheci ele, que eu fiquei sabendo que ele estava preso, eu falei: Senhor, mas o Senhor falou para mim que o Senhor ia fazer algo na minha vida, e a gente estava tudo para dar certo. O Senhor falou para mim assim: filha, acalma-te, vou eu fazer da minha maneira, não é da sua maneira. E eu falei: ué, Senhor, então o Senhor não vai me dar ele do jeito que o Senhor está falando? Porque daí logo eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso. Aí eu comecei a orar ao Senhor. Orei 8 meses em campanha de joelho. E o Senhor me respondeu: filha, não me peças mais, porque vou eu trazer na porta da tua casa. E Deus me mostrava ele parado na frente do meu portão. Estou uma certa noite em casa, recebo um telefonema. Aí era ele. Ele falou assim para mim assim: Cris? Eu falei: oi. Ele falou assim: eu saí. Eu falei: você saiu? Ele falou assim: eu saí. Eu falei assim: ai, que bom, amado, glória a Deus que você saiu. Ele falou assim para mim assim: eu estou indo embora para São Bernardo, que ele era de São Bernardo. Eu falei: é? Mas antes de você ir embora, passa aqui em casa, falar um oi para mim, despedir de mim. Aí ele parou, ficou mudo no telefone. Aí ele falou assim: tá bom, vai, eu vou. Isso era umas 5 horas, deu 5 horas, deu 6 horas, escureceu, deu umas 7 horas. Eu falei: é, Senhor, o Senhor não permitiu, não é o que o Senhor tem. Sentei na minha sala, fiquei ali. Daqui a pouco eu só ouvi chamando: Cris. Eu ouvi a voz, abri essa janela, a cortina, olhei, era ele. Eu falei: oi, amado, tudo bem? Ele falou assim: tudo. E ali nós começamos a nossa trajetória de caminhar. Nós nos preparamos, nos casamos. Sou 13 anos casada com o missionário Orestes. Você vai falar assim: tudo mar de rosa? Mas vai tudo bem, como disse a Nanita. Vai tudo bem. Vai bem na tua casa? Vai tudo bem. Vai bem com seus filhos? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Sabe por quê? Porque o Deus que ouviu o clamor de Samuel, e aquele povo se pôs diante da vontade do Senhor, diante do querer do Senhor, diante da direção do Senhor, eles puderam declarar: Ebenezer. Irmãos, eu não sei quem tem sido os filisteus na tua vida, eu não sei quem tem tentado barrar, mas o Senhor fala contigo hoje:
Ele vai mudar a tua história. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você vai sorrir de alegria, porque esse Deus, Ele não perde batalha. Esse Deus, Ele não perde uma guerra. Esse Deus que estava com aquele povo e está conosco e continua conosco e continua lutando pelas nações inteiras, porque Ele declara na palavra dele que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Ei, aquele na tua casa ainda não dobrou o joelho, aquele na tua casa que não declarou ainda, vai declarar. Você crê aí, igreja? Crê aí, dá glória a Deus, igreja. Dá um glória para o Senhor. Crê, toma posse do seu milagre nessa noite. Pode estar sendo difícil, irmãos, mas não é impossível. Aos meus olhos, servir aquele lugar era impossível sair dele, mas eu conheci um Deus, o qual eu fui apresentada, aquele que muda história, aquele que muda cativeiro, aquele que tira do monturo, aquele que vai lá e muda a história, aleluia. E nós fazemos a obra de Deus, eu e meu esposo. Lidamos com dependentes químicos, passamos por casa de recuperação, fui presidente de casa de recuperação, tivemos uma casa de recuperação, cuidamos por um tempo de uma casa feminina, montamos também um ministério, mas mediante a pandemia, mediante condições, porque ali eu investia tudo o que eu tinha dentro do ministério, e ali não aguentei, mas o sonho de Deus já vai morrer. O sonho de Deus, a promessa que Deus fez na tua vida hoje, Ele está restituindo. A promessa que Ele fez na tua vida hoje, que você talvez tenha esperado, você tem feito aí talvez campanhas, não sei, clamado a Deus e não tem visto. O Senhor vai trazer a existência nessa noite para você. Ali, aquele povo, diante da adoração a ídolos, a Balaíns, Israel na falha diante de um Deus que pode todas as coisas, ainda o Senhor foi com ele, com aquele povo. Eu quero dizer para você nessa noite que Ele também é comigo e com você. Ele está aqui para mudar a tua história. Ele está aqui para fazer em teu favor. Que você possa crer que Ele está fazendo grandes coisas em teu favor. Não importa o que passou, irmãos, e nem sofra por aquilo que passou. Passou. A Bíblia mesmo fala que o choro ela dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Talvez você possa esses dias ter chorado, talvez esses dias você possa ter gemido nos pés do Senhor e falado: Senhor, eu não estou suportando, eu não estou aguentando mais, eu vou abandonar até o meu cargo na igreja, porque tem sido afronta dentro do meu lar, tem sido afronta no meu trabalho. Mas o Senhor fala para você: marcha, marcha na minha presença, porque Ele é contigo. Que você possa ficar com essa palavra. Eu trouxe até escrito aqui, mas eu não me prendo muito nisso aqui não, porque eu gosto que o Espírito Santo de Deus fale aquilo que Ele vai pôr no meu coração para falar, direcionada pela palavra. E eu creio que Ele fez grandes coisas aqui nessa noite. O que você e eu precisávamos ouvir hoje, mesmo que nós fomos confrontados no começo, onde o Senhor nos exorta a adorar somente a Ele, aonde o Senhor nos exorta a prestar somente adoração a Ele, aonde o Senhor nos fala: continua, vai em frente, seja como Samuel, seja como Isaías, seja como Ezequiel, como Jeremias, vai e fala da minha palavra. Ele não tem prazer em quem recua, irmão. Não recua não. Não recua não. Não recua. Não dê ouvidos ao inimigo da tua alma, que tem falado, tentado, ou até se levantado contra a tua vida. Porque ele vai levantar, mas ele vai levantar para cair. Eu tive isso
como ensino para mim onde eu estive naquele lugar, onde ali eu vi as mãos de Deus, quando falou que não poderia fazer mais nada por mim. Ele não bate de frente com Deus. Não bate. Então não tenha medo dele não. Tem gente que tem medo até de falar dele, né? Falar teu nome. Tenha medo não. Põe ele para correr da tua casa. Usa a autoridade que Deus te deu. Fala: Satanás, em nome de Jesus, sai. Sai. E ele não vai resistir não, porque a autoridade está sobre você. Amém, igreja? Amém. Que vocês possam ficar com essa palavra. As horas já estão se avançando, não vou me adiantar muito mais. Vou encerrar aqui. Eu vou estar só louvando, porque o Senhor pediu que eu louvasse. E vou estar encerrando. Amém, amados? Deixa eu chamar 2 pastores para ungir a igreja. Amém agora. Pastor Diácono Cícero e pastor Carlos Seller. Pastor Diácono Cícero e pastor Carlos Seller. Ungir a igreja. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus. Espero ungir primeiro para louvar. Pode ir louvando. O louvor que eu vou louvar é Volte a Sonhar. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus, vai cumprindo seu propósito nessa noite, Pai. Eu creio no mover do Senhor. Vamos colocar em pé, igreja. Agora nós vamos guerrear. Você crê? E nós vamos vencer, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.